O senhor colocou uma questão muito importante, o senhor colocou sobre o conflito entre Irã e Iraque, que aconteceu entre 80 e 88, e o senhor tinha falado um pouco antes sobre o Donald Rumsfeld, que esteve inclusive em Bagdá em 1982, apertando a mão do Saddam Hussein. O Saddam Hussein acabou da maneira que todos sabem. E aí o senhor coloca também sobre essas guerras por procuração, que muitas vezes são levadas a cabo em nome da democracia ou de outros objetivos difusos. Tem uma situação no momento que me preocupa, e essa é uma questão que eu acompanho bastante de perto, que é a questão do deslocamento de tropas turcas para o interior da Síria, paralelamente o deslocamento de tropas sírias para o norte do país e para a região nordeste também, onde estão grupos que são prepostos dos Estados Unidos, os chamados SDF, as Forças Democráticas da Síria. O senhor vê alguma possibilidade, absolutamente relacionado com o tema ucraniano, de que os Estados Unidos busquem, seja no Cáucaso, seja na Síria, seja nos Balcãs, seja na Península Coreana, enfim, a abertura de uma segunda frente dentro desse conflito com a Rússia? O senhor acha isso possível, utilizando inclusive eventualmente proxies ou eventualmente suas próprias forças na Síria? Não sei como é que o senhor vê essa questão. Olha, relativamente ao Cáucaso, seguramente que sim. Aliás, existe nesta altura uma movimentação muito grande, uma tentativa de fazer uma nova revolução colorida na Geórgia. Nós assistimos às movimentações em Tbilisi e tudo isto é exatamente como foram feitas aqui há uns anos atrás, quando se fez a Revolução Rosa, não é? Na altura dos tempos do Saakashvili, em 2003, se não me engano. Portanto, aqui neste caso, houve tentativas e o pretexto foi a tal lei que iria controlar determinadas ONGs e determinadas organizações que estivessem no seu capital social mais de 20% eram consideradas como agentes externos. Bom, eu percebo porque é que a Geórgia fez isso, e também percebo porque é que a Rússia fez isso, porque nós sabemos que existe uma coisa que se chama Fundação Soros, não é? As Open Societies, sabemos o que é o NED, o National Endowment for Democracy, e sabemos o que é que eles fazem. Portanto, os países onde esses atores atuam, naturalmente que têm que tomar medidas para se defender. Portanto, o objetivo da oposição na Geórgia, o objetivo declarado era que o governo em Tbilisi tomasse uma postura mais assertiva e, em última análise, pegar em armas e avançar sobre a Ossétia e a Abcásia, Ossétia do Sul e a Abcásia, para provocar uma reação de Moscovo, uma reação militar de Moscovo, e assim a criar uma nova frente e a armar mais confusão. Eu tenho dúvidas que isso, de facto, acabasse por vir a tornar-se em algo importante para a Rússia do ponto de vista militar, porque a Geórgia tem um efetivo militar absolutamente... Quer dizer, não é irrisório, mas é muito pequeno, e estas repúblicas estão preparadas para se defender, e a Rússia bastaria dar mais algum acrescente a apoio. Mas isso é objetivamente... Isso é objeto, a tentativa de criar uma nova frente para enfraquecer a Rússia no Cáucaso. Nos Balcãs, eu penso que o que temos assistido nesta altura no Kosovo não se poderá ligar com isto, embora saibamos os problemas que a Sérvia tem vindo a ser objeto, nomeadamente as pressões para sancionar a Rússia. Mas esta questão que temos assistido no Kosovo tem mais a ver com os acordos de Bruxelas de 2013, que no fundo previam a constituição de uma associação de municipalidades sérvias, que no fundo configuravam, digamos, um modelo, não seria uma federação, mas dava esta associação de municipalidades sérvias alguma autonomia, e esse projeto, que depois foi reiterado ainda este ano, em março, salvo erro, na capital da Macedónia do Norte, nunca foi concretizado, nunca se implementou. Muita conversa e nunca se implementou. E o que está a acontecer, o que aconteceu agora foi uma reação dos sérvios
porque, vamos fazer eleições para as câmaras, mas o que a gente quer é outra coisa, a gente quer é a implementação dos acordos de Bruxelas e a formação dessa associação de municipalidades sérvias. Relativamente à Síria, penso que nesta altura não identifico nenhuma manobra dos Estados Unidos no sentido de criar algum caos ou instabilidade que possa vir a ter repercussões na guerra da Ucrânia. O que está a passar nesta altura, ainda voltando ao Cáucaso, entre a Arménia e o Azerbaijão, eu penso que são problemas de longa data, que de vez em quando têm as tais apesars de violência, mas que eu não estabeleceria uma relação com a guerra da Ucrânia. Portanto, eu, para já, era aquilo que eu lhe tinha a dizer sobre esta matéria. Então, o senhor acha que não há possibilidade de que, com a eventual abertura de uma segunda frente, o prognóstico do conflito na Ucrânia mude? Por exemplo, se houvesse uma possibilidade de que os georgianos comprassem essa carta de um ataque à Ossétia e à Abkhazia, do seu ponto de vista militar, pela percepção do senhor, isso seria pouco relevante em relação ao potencial russo? Seria pouco relevante porque temos que ter em conta nisto a capacidade militar da Geórgia. Eu já soube isso de cor, mas agora não tenho presente. A Geórgia são, salvo erro, 5 milhões de habitantes e tem umas forças armadas de pouca dimensão, que é evidente que nos Bálticos ainda muito menos, não é? Isso aí nos Bálticos é mesmo irrelevante. Mas eu penso que as forças russas, com pouco efetivo, teriam capacidade para anular as forças georgianas com alguma facilidade e até com alguma rapidez, provavelmente não com a rapidez a que assistimos em 2008, mas poderia ser algo semelhante, não é? Até porque as forças russas hoje estão muito mais preparadas, muito mais equipadas do que estavam em 2008. Aquilo em 2008 ainda estava... foi uma lição que o Kremlin aprendeu e percebeu que o resultado daquela operação tinha que fazer algo. E esse algo era fazer aquilo que tem vindo a fazer até agora. Repare, em 2008 estamos um ano após a Conferência de Munique, 2007, em que o Putin faz aquela intervenção sobre a multipolaridade que não deixou alguns dos assistentes da primeira linha muito satisfeitos.